Apocalipse capítulo 1, versículo 9 até o versículo de número 20. Mas nós iremos ler agora só o versículo 9. Apenas o versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O capítulo 1 de Apocalipse, obviamente, fala das questões introdutórias do livro de Apocalipse. Isso significa que temos dados, no capítulo 1 de Apocalipse, dados que nos trazem luz acerca do significado do livro como um todo. Então é importantíssimo nós entendermos essas questões, esses dados introdutórios do livro de Apocalipse. Nós falamos na aula passada que o livro de Apocalipse fala sobre a vinda de Cristo, sobre o juízo final, sobre diversas perspectivas, e nesse sentido ele repete eventos. Lembre-se disso, o livro de Apocalipse repete eventos. Algumas pessoas tentam ler e interpretar literalmente, isso vai trazer problemas, e nós vimos isso na aula passada quando percebemos que o versículo de número 7 fala da volta de Cristo, todo olho verá. A maioria das igrejas no Brasil dizem que a primeira volta de Cristo ninguém vai ver nos seus eleitos, que é a volta secreta, que ele vai vir só até as nuvens, mas Apocalipse fala que a primeira volta de Cristo aqui, que na verdade é a única que tem para acontecer, todo olho verá. Então isso significa que você não deve olhar Apocalipse de forma cronológica. Ele repete eventos, cada evento novo com um novo dado. Nesse sentido você tem que atentar também para o tipo de literatura que é o Apocalipse. Não é uma narrativa, é uma literatura apocalíptica e tem algumas nuances de poesia das profecias do Antigo Testamento. Nesse sentido, algumas questões simbólicas. Se nós interpretarmos lermos de forma literal, nós teremos problemas. Muito bem. Dentro desses aspectos introdutórios, nós podemos perceber algumas palavras-chave. O que são palavras-chave? Palavras-chave, meus irmãos, são as palavras mais importantes de um texto. E quando você entende essas palavras-chave, você vai começar a entender todo aquele capítulo. Então, atente para essas palavras-chave. Vou dar um exemplo para vocês. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quais são as palavras-chave? Deus, mundo, Filho, amor, vida eterna e crer. Pronto. Então nós temos que separar as palavras-chave para entendermos o texto. Muito bem, versículo 9, quais são as palavras-chave do versículo 9? Três palavras-chave nós temos no versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, reino e perseverança. São as três palavras-chave do versículo 9. Tribulação, reino e perseverança. Por que são as palavras-chave do versículo 9? Porque vai nos ajudar a entender o todo do Apocalipse. Por que o livro de Apocalipse foi escrito? Porque os crentes na época estavam passando por tribulação. Muitos crentes estavam sendo decapitados. Capítulo 20 deixa isso claro, capítulo 6 deixa isso claro. Muitos crentes estavam sendo decapitados, outros estavam sofrendo açoites, outros estavam perdendo seus bens, outros estavam sendo perseguidos. A igreja estava passando por um grande período de tribulação. A palavra grega usada para tribulação não é qualquer tipo de tribulação, não é uma dor de cabeça. É uma tribulação aguda. Então nós podemos perceber a partir daqui que um dos motivos por que Apocalipse foi escrito foi para consolar a igreja diante da tribulação. Então, ao invés de você ter medo de encarar o livro de Apocalipse, você tem que pensar o seguinte: você está passando por lutas nessa vida, tribulações, leia Apocalipse, porque lá você vai ter o consolo de Deus. Tá? Então essa é a primeira palavra-chave. E o próprio apóstolo João, ele se coloca no lugar daqueles que passam tribulação. Eu sou companheiro, irmão na tribulação. Quer dizer, ele sofre com a tribulação. É tanto que ele estava preso na ilha de Patmos por causa da perseguição. A outra palavra-chave é reino. Reino.
Algumas igrejas têm dificuldade de entender o reino de Deus, no sentido de que elas acham que o reino de Deus ainda vai vir, o reino de 1000 anos. Se você começa a ler Mateus, você já percebe que o reino de Deus é chegado entre vós. Deixai vir a mim os pequeninos, não lhes impeçais, porque dos tais é o reino. Que reino milenar que vai chegar ainda? O reino já chegou. Nós já reinamos com Cristo, porque está escrito lá em Efésios capítulo de número 2, aliás, capítulo de número 1. Bendito seja Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez assentar, aonde? Nas regiões celestiais, com Cristo Jesus. Nós já estamos assentados em regiões celestiais com Cristo. Nós não somos súditos, nós somos filhos. Por natureza escravos, mas por status filhos de Deus. E já reinamos com Ele. Muito bem, Cristo obviamente já reina também, porque está escrito lá em Efésios capítulo 2, que Ele está sentado à direita de Deus Pai nos lugares celestiais. Então Ele já reina. Então, isso significa que o livro de Apocalipse mostra um reino. Aonde começou esse reino? Reino das trevas e reino da luz, lá em Gênesis 3,15. A inimizade entrou no contexto de reino. Inimizade entre a serpente e os descendentes da mulher. Quem são os descendentes da mulher? Israel e a igreja. Unicamente o povo de Deus. Israel e a igreja. Ali começou a inimizade. Tá? Só que Deus já destronou Satanás na cruz. Colossenses 2, 13 até o versículo 15. Então ele já está amarrado, não no sentido de campo de ação genérico, mas especificamente no que diz respeito a enganar as nações. Então nós já fazemos parte desse reino. Então o Apocalipse mostra esse reino e mostra uma briga e uma confusão, uma guerra entre os filhos de Deus, na verdade entre o cordeiro e o dragão. Apocalipse 12. E quem o dragão usa? O anticristo, Apocalipse 13, através das bestas, que são o sistema religioso e político. Muito bem, nós fazemos parte de um reino, mas nesse reino nós já somos mais que vencedores. A vida humana é uma guerra, é como se fosse um campeonato de pontos corridos. Eu me sinto à vontade para usar esse exemplo, porque nós estamos num país que tem a figura esportiva futebolística muito vívida na mente das pessoas. Então, é como se fosse um campeonato. Só que esse campeonato, o time já conseguiu ganhar o campeonato por pontos corridos. Já vencemos. Quem é esse time? A igreja. Mas Jesus não voltou ainda, mas nós já vencemos. O campeonato acabou? O campeonato acabou? Não, mas nós já vencemos. Temos que cumprir tabela. Não é só para cumprir tabela, mas para continuar vencendo, através das almas que nós vamos ganhar. As almas, tirando ela do império das trevas. Tirando-as do império das trevas. Então, tribulação e reino são fundamentais em Apocalipse. Perseverança, versículo 9. Por que perseverança? Veja, se eu estou passando por tribulações, o que se exige de mim? Perseverança. A Bíblia bate muito nessa tecla, perseverança. Para perseverarmos em meio às lutas. E quando a Bíblia bate muito nessa tecla, significa que, naturalmente, dia após dia, nós teremos tentado a fraquejar, a desanimar. Somos reanimados no culto à noite, mas na segunda-feira vem a primeira pancada, o primeiro baque, a primeira luta, e a gente já é tentado a desanimar. Mas quando você achar que a sua luta está grande, lembre-se que não está ainda aos pés do tamanho das lutas que os crentes da época de Apocalipse estavam passando. Muito bem, são essas as 3 palavras-chave do versículo 9 que aponta para o Apocalipse como um todo, mas temos mais algumas palavras-chave no versículo 9. Palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Por que palavra de Deus? Nos versículos seguintes fala de Cristo revelado, glorificado, e que sai da boca de Cristo uma espada de 2 gumes. Quem é essa espada? O que é essa espada? Palavra de Deus.
Essa palavra de Deus, ela é proferida através das duas testemunhas do livro de Apocalipse. E os crentes estavam sendo perseguidos por causa dessa palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é central aqui, porque diz respeito às promessas do Antigo Testamento que Deus iria cumprir. Fala também do testemunho de Jesus Cristo. O testemunho de Jesus Cristo, ele tem dois cunhos, ou dois viés. Ele é verbal e ele é vivencial. Nós testemunhamos de Cristo verbalmente e nós testemunhamos de Cristo com a nossa vida. As testemunhas de Cristo aqui, do Cordeiro, eles entregaram a sua vida a ponto de serem decapitados. Isso foi um testemunho de vida. Permitam-me abrir um parêntese para discutir algo importante aqui em poucas palavras. Vocês já devem ter ouvido a expressão pregue, se preciso for, use palavras. Descarte isso e jogue no lixo, essa expressão. Pregue com palavras, porque a fé vem pelo bom exemplo. A fé vem pelo bom exemplo das pessoas. A fé vai vir pelo bom comportamento dos crentes. A fé vem pelo quê? Então pregue e use palavras. Agora, se você não quiser que Deus te cobre de forma disciplinadora, pregue e se esforce para que o seu comportamento seja condizente com suas palavras. Nós temos que dar bom testemunho, porque a nossa vida é uma forma de pregação também. É uma forma de dar testemunho. Mas fique só dando bom exemplo de Cristo no seu trabalho e não fale nada para você ver. Você vai ser, um dia você vai sair do emprego, ou você vai morrer, ou aqueles lá vão morrer e não vão ouvir o Evangelho. Evangelho não é testemunho de vida. Evangelho são palavras e palavras de Deus. Testemunhos de vida vêm para testificar o Evangelho. Através da mudança de vida. Testifica o Evangelho. Jesus é o Evangelho encarnado. Ele testificava o Evangelho através da vida dele. Por isso que ele tinha autoridade no que ele falava. A autoridade de Jesus não estava no tom de voz. Tem muita gente hoje que acha que ter autoridade é alterar o tom de voz. Fulano de tal prega bem, né? Só porque manteve você acordado? A autoridade de Jesus não estava no tom de voz. É porque aquilo que ele pregava, ele vivia. Então os fariseus não tinham o que falar contra ele. Muito bem, meus irmãos, sigamos. São as palavras-chave do versículo 9. Vamos para as palavras-chave do versículo 10. A primeira palavra-chave do versículo 10 aí. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. A primeira é a grande voz, a segunda é a trombeta. Aí você pode pensar, mas pastor, o dia do Senhor não é a palavra-chave? É, mas nós já falamos, nos dedicamos a ela um pouco na aula passada, mostrando rapidamente a importância do domingo. Se bem que o objetivo desse versículo não é ensinar a doutrina de se guardar o domingo, mas dá um indício da importância que o Novo Testamento dá para isso. Mas a palavra-chave é grande voz. Grande voz traz o sentido de autoridade. Aquele que falava com João, falava com autoridade. E aí você lembra de eventos como o Monte Sinai, quando Deus se revelou a Moisés. E ali ele se revelou com estrondo de vozes. E aí ele fala da trombeta. A trombeta aqui é uma palavra-chave, tanto em Apocalipse, que fala muito das trombetas. Haverá as 7 trombetas, o ressoar das 7 trombetas. Todo dia de manhã a gente ouve o ressoar das trombetas, não é, Emanuel, no domingo? Eu pergunto para o Emanuel se já é a última trombeta. Qualquer hora dessas vai ser realmente a última e a gente já sobe logo. A trombeta. Qual é o uso da trombeta? O uso da trombeta no Antigo Testamento, nós usamos o Antigo Testamento, mas é o uso da trombeta no Oriente Médio, naquela época, no Antigo Oriente Médio. Ela era usada como instrumento de guerra, na verdade, era usada como sinal de guerra, quando era o momento do exército atacar, do exército avançar. Aquele que estava com a trombeta, ele soava a trombeta para dar o sinal de avanço, de avançar. Vocês lembram do evento... Vocês se lembram do evento da queda dos muros de Jericó? Vocês se lembram? Eu não lembro porque eu não estava lá.
Mas você se lembra da narrativa bíblica? Muito bem. A narrativa bíblica da queda de Jericó fala sobre isso. Ao sétimo dia, à sétima volta, iria ressoar as trombetas. Sinal de guerra. A trombeta é sinal de guerra, sinal de avançar. A trombeta era também um sinal de alerta na guerra, tanto de avançar como de alerta. Então você imagina os vigias nas muralhas de Jerusalém, guardando Jerusalém. De repente eles percebiam que o exército inimigo estava se aproximando. Eles tocavam a trombeta para anunciar que o inimigo estava vindo. Quem já assistiu filmes da Segunda Guerra sabe que quando uma bomba está vindo uma bomba, o que acontece? Eles soam uma buzina, não é? Girava a buzina e aquela buzina lá, aquela sirene. Ainda bem que eu permiti que vocês me ajudassem. Porque buzina é buzina. Buzina é muito arcaico, muito primitivo, uma sirene. E ainda vou colocar um nome mais bonito, sirene bélica, usada no exército. Olha que chique. De vez em quando a gente tem que falar umas palavras chiques, não é? De vez em quando, pode ficar preso a isso não, tem que entender a palavra e ponto. Vamos lá. A sirene, a trombeta tinha esse uso para mandar o exército avançar e para avisar que o inimigo estava vindo. Em outras palavras, o uso da trombeta é para deixar o exército em alerta. Então, a trombeta aqui é para deixar o exército de Cristo em alerta. É para avisar para a igreja, estejam em alerta. É uma maneira simbólica de falar o que Jesus já falou sobre vigiai e orai. A trombeta também ela tinha uma tonalidade solene religiosa. Joel capítulo 2 fala, tocai a trombeta, convocai a assembleia solene. Hoje nós convocamos a assembleia com edital, né? Mas naquela época se convocava a assembleia solene com a trombeta. Os levitas, na verdade. Os levitas tocavam as trombetas para avisar que Deus estava chamando para uma assembleia solene. Então aqui é uma convocação de Deus. A convocação de Deus. Pausa para respirarmos. Estou indo muito rápido. Anote nas tábuas do seu coração estas palavras. Se alguém tiver alguma dúvida, anote no caderno para depois perguntar no final da aula. Pastor, e se não der tempo? Aí não tem muito o que fazer, irmão. Não tem muito o que fazer. Tem coisas na vida que não tem solução. Uma delas é isso. Para as outras coisas você pode usar a propaganda, vocês lembraram, né? Para tudo você pode usar mais. Sou ruim de propaganda. Palavra-chave. Versículo 10. Isso aqui é importantíssimo. Um outro uso da trombeta no Antigo Testamento. Preparar o povo de Deus para o dia do Yom Kippur. Alguém sabe o que significa isso? O dia da expiação. O 7º mês do calendário judaico, ele era iniciado pelo som das trombetas. E era iniciado com a festa das trombetas. Vocês já ouviram falar da festa das trombetas? Nunca ouviram falar? Está na Bíblia. Festa das trombetas. Levítico e Números. Essa festa das trombetas, 7º mês do calendário judaico, o primeiro dia desse 7º mês, era celebrada a festa das trombetas. Em preparação para o dia da expiação, que seria 10 dias depois. Esse dia da expiação aponta para quem? A morte de Cristo. O resgate do povo. A redenção realizada na cruz. Mas nós ainda estamos aguardando uma nova redenção, que é a complementação da que foi realizada na cruz. Por isso, essa trombeta também aponta para um preparo para a chegada dessa nova redenção. Que redenção é essa? Romanos 8. Toda a criação geme, aguardando e suporta angústias, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Nós já somos redimidos, mas aguardamos uma redenção final. O que é essa redenção final? Na verdade, Cristo já nos comprou, porque nós éramos escravos do pecado, Romanos 8, 32 a 36. João 8, 32 a 36. Nós éramos escravos do pecado, Cristo nos redimiu e nos comprou, mas Ele ainda não veio buscar
aquilo que ele comprou. Mas ele enviou o Espírito Santo para habitar dentro de nós como penhor e garantia de que nós somos dele. Mas ele ainda não veio buscar aquilo que é dele. Quando ele voltar, ele vai vir buscar aquilo que pertence a ele. Resgatar a igreja. Lembra do hino? É que eu não sei cantar. Resgatar a igreja. Nada como ter cantores na plateia. Porque se depender de mim. Muito bem. Vocês entenderam o uso da trombeta? Então, Manuel, quando eu falo na escola dominical, tem sentido a trombeta. Bom, encerramos aí as palavras-chave do versículo 9 e 10. Tá? As palavras-chave do versículo 9 e 10. Agora, nesses 30 minutos que se seguem, estudaremos sobre os atributos do Cordeiro. Os atributos de Cristo relacionados aos atributos da igreja. Nós não iremos estudar os atributos de Cristo de forma geral, mas especificamente, nós iremos estudar agora os atributos de Cristo relacionados aos atributos da igreja. Comecemos, então, estudando um pouco sobre os atributos da igreja. Capítulo 1, versículo 11. Aliás, o versículo 10 diz: Achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. Eu já expliquei na aula passada por que ele usou o número 7. É porque essa profecia não foi dirigida apenas a essas igrejas. Tá bom? Mas a todas as igrejas espalhadas pela face da terra. Por quê? Porque o número 7 simboliza o quê? Se você não concorda, então não leia mais Apocalipse, porque você vai estar dizendo que foi escrito só para aquela época. Quais são os atributos desta igreja? Versículo 12: Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Vamos entender o que significa esse candeeiro de ouro. O que significa, pastor, candeeiro de ouro? Vamos pesquisar no dicionário teológico, vamos pesquisar no dicionário bíblico, vamos para o grego. Vamos para o Benedito. É isso mesmo, Benedito. Meus irmãos, existe uma regra áurea das Escrituras que dizem o seguinte: a própria Bíblia explica a si mesma. Essa é a maior regra. Isso é para tirar a glória de qualquer um teólogo por aí, tá? As respostas você encontra na própria Bíblia. Versículo 12, quem são esses candeeiros? O que é esse candeeiro? Versículo 20 responde: Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são o quê? Os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros? São as 7 igrejas. Candeeiros, então, aqui, representa quem? A igreja de Cristo. A igreja de Cristo espalhada por toda a terra, em todos os lugares, em todos os tempos. Por isso que Deus falou o número 7. Mas, pastor, por que Deus não explicou isso? Escreve e envia a todas as igrejas espalhadas por toda a terra, em todos os tempos. Meus irmãos, se Deus fosse explicar, escrever nota de rodapé na revelação bíblica, que tamanho nós teríamos da Bíblia? Se ele fosse falar e explicar. Lembra que João falou no final do seu evangelho que se fosse escrito tudo que Jesus fez, não caberia nas bibliotecas da época? Então Deus ele resume, coloca dados que dá para nós compreendermos a partir dos dados do Antigo Testamento. Mas pastor, não é todo mundo que entende. Por isso que Deus levantou os mestres e pastores. Fez sentido agora? Por que Deus levantou os mestres e pastores? Porque se todo mundo entendesse, fosse fácil para todo mundo, eu ficaria desempregado. Deus não teria me dado o dom, Deus não teria dado o dom para outros pastores. É para esses pastores dedicarem ao estudo, para auxiliar a igreja.
para que a igreja cresça e seja aperfeiçoada na maturidade e estatura de Cristo, segundo Efésios capítulo de número 4. 7 candeeiros de ouro. 7 candeeiros de ouro. Esses candeeiros, que em outras palavras são candelabros, esses 7, eles estavam dispostos dentro do tabernáculo. Sabe o tabernáculo de Moisés, Antigo Testamento? Eles eram mantidos acesos e eles tinham uma simbologia por trás dele. Quem é o tabernáculo de Deus com os homens? Vá para Apocalipse, capítulo de número 21. Versículo de número 3. Eu gostaria que um irmão que tem uma voz bastante perceptível aos ouvidos humanos expressasse a leitura do versículo 3 de forma que ficasse claro a todos nós, assim que o soar das folhas das Escrituras se cessarem. Quem é o tabernáculo de Deus com os homens? O povo de Deus. Quem é o templo do Espírito Santo? Esse prédio. Se você vier aqui durante a semana, meio-dia, Deus vai estar aqui? O pastor gosta de fazer pegadinha, né? Não é verdade? É claro que ele vai estar aqui. Mas ele vai estar habitando nesse prédio como ele habita em nossos corações para santificar? Não. Nós somos a habitação do Espírito Santo para a santificação. Nós somos o tabernáculo. Pastor, então quer dizer que dentro de nós tem um candelabro? 7 candelabros? Sim, simbolicamente. Esse candelabro é para iluminar as nações. Quem é a luz do mundo? Nós somos a luz do mundo. Para exemplificar e para edificar de forma ilustrada através das leis que o próprio Deus criou, vejamos. Quem ilumina a terra à noite? Quem ilumina a terra à noite? O sol ilumina a terra à noite. O sol. Mas quem o sol usa para iluminar a terra à noite? A lua. Quem é o sol da justiça? Jesus. Quem ilumina esse mundo? Quem é a luz do mundo? Jesus. Mas quem ele usa para iluminar esse mundo? Nós. A lua somos nós, né? Eu falei isso só para descontrair, gente, mas não leve isso a sério não, tá? Essa expressão. Tá? A lua é só para descontrair. Por favor, não escreva isso nem grave, né? Nem coloca no YouTube lá não, tá? Depois os meninos vão editar e cortar essa parte. Aí a Flávia vai dizer, não acredito que você disse isso. Muito bem, meus irmãos. Mateus 5,16 diz, assim brilha a vossa luz diante dos homens e vejam as vossas boas obras. Tá? Então, esse candelabro aqui é a igreja, meus irmãos, que ilumina o mundo. 7 candelabros de ouro. E esses candelabros no Antigo Testamento, eles eram alimentados por um óleo. Nós também somos alimentados por um óleo. O óleo da unção. Porque está escrito em 1 João capítulo 2 que nós temos a unção que vem do Santo. A unção do Espírito Santo. Portanto, quem é o ungido do Senhor no Novo Testamento? Somos nós, não é nós, tá? Somos nós os ungidos do Espírito Santo. Tá bom? Para aqueles que achavam que eram só os pastores, lamento. É claro que Deus dá uma seriedade e importância à liderança da igreja no que diz respeito à relação de respeito às autoridades da igreja. Mas o ungido do Senhor são todos os crentes. Começando pelo próprio Cristo, que foi o ungido do Senhor. Muito bem.
Quando eu olho assim para cima, não estou orando não, tá, irmãos? Eu olhando para o relógio, para saber sobre o horário. Essa igreja, ela é preciosa aos olhos de Deus. Veja o versículo de número 12, diz que esse candelabro, qual é o material dele? Ouro. Não é qualquer tipo de material. É um material precioso. Então essa igreja, ela é preciosa aos olhos de Deus. Então nunca fale mal de uma igreja. Você gostaria que alguém falasse mal da sua noiva? Essa igreja, ela é preciosa aos olhos de Cristo, porque Cristo morreu por ela. Então não critique e não fale mal de uma noiva de Cristo. Não, pastor, estou falando mal de denominações. A igreja é visível. Bom, vai lá e depois você se acerta com Deus. Muito bem. Ela é preciosa. E ela tem um cabeça que governa e que cuida dela. Governa e cuida dela. Versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando, quem que ele encontra no meio da igreja? Percebe? Ele voltou para ver, mas ele percebeu que essa pessoa estava no meio do candelabro da igreja. Versículo 13. E no meio dos candelabros, no meio da igreja, um semelhante ao Filho do Homem. Tá? Então, esse Filho do Homem é quem, gente? Jesus. Daniel 7,13 deixa isso claro. O Novo Testamento deixa isso claro nos Evangelhos. Que o Filho do Homem é Jesus. Ele está no meio da igreja. Se ele está no meio, aí você já vê pregações, músicas falando que Jesus passeia no meio da igreja, Jesus está passeando aqui. A ênfase do texto não é passeio, é liderança, é julgamento, é cuidado. Tá bom? Ele está no meio da igreja, cuidando da igreja. Você já passou por momentos em sua igreja que você achou que parece que Deus não está controlando a situação? Parece que Deus está deixando correr a coisa? Ele cuida, ele está no meio, observando cada detalhe da igreja. Ele não é o gerente que sai e deixa os funcionários trabalhando, não. Ele nunca deixa seu trabalho, a sua obra. Ele está lá o tempo todo no meio, avaliando, julgando, consolando, confortando e liderando a igreja. Muito bem. Esses são os atributos da igreja apontados no texto. A igreja é um corpo que ilumina, a igreja é preciosa aos olhos de Deus e tem uma liderança, um cabeça. Tá bom? Veremos agora os atributos de Cristo à luz dos atributos da igreja. Ou relacionados aos atributos da igreja. Eu falei na aula passada que todos os atributos de Cristo aqui apontados no texto têm alguma relação com as 7 igrejas. Vocês lembram disso? Muito bem. Vocês são bons de memória. Não posso falar alguma bobagem, alguma coisa, porque senão depois vocês me relembram e me pegam, né? Então tenho que tomar muito cuidado. Vamos para os atributos de Cristo revelados nessa manifestação de Cristo. Muito bem, vamos lá. Antes disso, eu gostaria de falar com vocês rapidamente sobre essa manifestação. Eu já falei na aula passada, mas eu gostaria de me deter um pouco. Porque essa manifestação de Cristo aqui, essa revelação de Cristo, onde João viu Cristo glorificado, ele aponta detalhes. Qual é a cor do cabelo, como são os olhos dele, os pés. Nós devemos entender, no entanto, que esses detalhes mostram apenas que foi uma revelação circunstancial para aquele momento. Não significa que o tempo todo Jesus está com o olho pegando fogo. Ele se revelou dessa forma porque ele quis trazer alguns ensinamentos. Porque Deus ele se revela de várias formas, em vários momentos, para pessoas diferentes, em períodos diferentes, em lugares diferentes. Para Abraão, ele se revelou, ele se manifestou através de uma figura humana. Veja que Abraão não se assustou com aquilo. Para Moisés, ele apareceu em glória através de uma sarça ardente.
Para Elias, ele apareceu através de um cicio, um vento calmo. Para Moisés e o povo no deserto, ele apareceu através de trombetas, vozes, relâmpagos e tremeu o monte. Então, cada revelação de Deus não significa que Deus é daquele jeito. Entenderam, meus irmãos? É porque ele está trazendo aspectos humanos, ele está trazendo linguagens humanas para trazer algum ensinamento. Quando a Bíblia diz que Davi, na guerra, ele ouviu os passos do Senhor indo à frente dele, não significa que Deus tem pés. A mão do Senhor não está encolhida, não significa que Deus tem mão. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, não significa que Deus tem olho. Tá? Não significa. Isso são aspectos humanos. Isso são necessidades humanas em um mundo material. Para alguém que vive no mundo imaterial, ele não precisa desses recursos. E Deus, ele é Espírito. Mas por que Deus fala então os pés do Senhor, a mão do Senhor, os olhos do Senhor? Por quê? Para revelar, para ensinar, trazer algum ensinamento através de uma linguagem que nós entendamos. Como que você vai ensinar para uma criança de 3 anos como que ela veio ao mundo? Você vai abrir o livro de ciências da 8ª série e explicar todo o processo gestacional, sexual para a criança? Você não vai. Não precisa apelar para a cegonha. Você não vai usar todos esses recursos. Deus, ele sabe da nossa limitação. Então ele usa palavras didáticas para nos ensinar. Então aqui é a mesma coisa. Ele se revela através de uma maneira didática da gente entender. No entanto, nós temos que entender que somente na manifestação do Filho, porque houve manifestação do Espírito, manifestação do Pai, mas somente na manifestação do Filho é dado detalhes físicos. Por quê? Porque Deus Pai é Espírito, Deus Filho é Espírito. Aliás, Deus Espírito é Espírito. E Deus Filho? É Espírito e carne, homem. Então nós podemos entender, por isso que somente Jesus foi descrito em detalhes. Porque ele de fato continua sendo homem, ele continua tendo um corpo. Que na minha opinião, misteriosamente, maravilhosamente, ele está com esse corpo em todos os lugares ao mesmo tempo, que eu não entendo como isso é possível. Mas é um corpo palpável, ao mesmo tempo misterioso, ao mesmo tempo divino, ao mesmo tempo que se conflui com os atributos divinos. Porque alguns teólogos acham que porque Jesus está em corpo, ele está lá no céu, ele não está aqui agora. Eu discordo disso, mas discordo de coração disso. Ele continua sendo Deus, porque se ele não estiver aqui agora, ele não é Deus. Ele está no meio da igreja. Ok? Vejamos. Esses atributos revelam características de Deus. E rapidamente, permitam-me abrir um parênteses para trazer algumas questões teológicas a respeito de imagem de Deus. Eu já falei e vou repetir para frisar. O que diz o segundo mandamento? Não farás? Por quê? Porque o capítulo 4 de Deuteronômio diz: porque imagem alguma vistes no dia que eu apareci no Horebe. Porque Deus não tem imagem, Deus é espírito. Como você vai desenhar um espírito? Está escrito em Isaías: a quem me comparareis? Porque para eu desenhar algo, eu tenho que ter uma referência. Deus é o único ser que consegue criar algo a partir do nada. Nós criamos a roda? Não. Imitamos a lua, que é redonda. Pois o homem criou a roda. Tudo que nós criamos é partindo de um referencial. O computador parte de um referencial de inteligência. Nada nós criamos do zero. Porque a mente humana só é capaz de reproduzir. Não produzir do zero. Ela só é capaz de reproduzir a partir de algo. Então, como que nós vamos desenhar Deus se nós não temos uma referência de como é Deus? É impossível. Então, em primeiro lugar é pecado. Em segundo lugar é impossível. Vou repetir. Em primeiro lugar é pecado você desenhar Deus. Em segundo lugar é impossível você desenhar Deus. A quem me comparareis, diz o Senhor? Tá?
É tanto pecado quanto impossível. Então, filme do Todo-Poderoso é pecado. Revista de criança em que aparece Deus Pai em alguma forma desenhada também é pecado. Mas pastor, como que a gente vai colocar? Se vira. Você não pode desenhar o Deus Pai nem o Deus Filho. E nem estou falando de culto. Você desenhar e colocar no culto para adorar, pior ainda. Tá? Estou falando que ele proibiu porque não existe uma forma de Deus. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, por causa da adoração. Agora, no caso do Deus Filho, no caso de Jesus, não é pecado. E é impossível nós não imaginarmos ele. Por que eu digo que não é pecado? Vamos começar com o impossível. Você consegue ler os evangelhos e quando a Bíblia diz que Jesus subiu no barco, Jesus andou sobre as águas, Jesus entrou na sinagoga, você consegue ler sem imaginar a cena? Até porque a intenção de Deus é que você imagine a cena. Como que Deus vai colocar uma coisa que vai fazer nós pecarmos todas as vezes que nós lermos? É impossível porque nós temos uma referência de como é um ser humano. Ok? Então, é tanto impossível você não imaginar Jesus, como também não é pecado, porque nós podemos comparar ele com alguma coisa. O Deus Pai e o Deus Filho nós não podemos. A quem me compararei isso? Mas o Deus Pai e o Deus Espírito. Mas e o Deus Filho? Nós temos uma comparação da sua encarnação, porque ele é humano. Nós somos autorizados e não é pecado. Agora, desenhar uma figura de Jesus para colocar no culto, ou você fazer uma oração para essa figura, acender uma vela, é pecado. Tá? Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em... E assim por diante, o Pai, o Filho e o Espírito. Agora, desenhar Jesus com objetivo didático, em revista da criança, em um filme, alguma coisa, sem dificuldade alguma. Tá? Agora, mais um detalhe. Pastor, então, se é impossível nós não imaginarmos Jesus, e se é permitido, como que Jesus era? Só para nós entendermos, para nós, todas as vezes que fomos ler o Evangelho, imaginarmos. Ele era feio? Porque está escrito em Isaías que Jesus era feio. Aonde está escrito em Isaías que Jesus era feio, gente? Tira isso da cabeça. Não estou dizendo que vocês pensam assim, mas eu já ouvi pessoas dizerem isso. Pastor, Jesus era feio, né? Porque está escrito em Isaías que nele não havia formosura alguma. Desde quando o livro de Isaías é um tratado estético? Desde quando Deus perde tempo escrevendo profecias para fazer uma análise estética do corpo de Jesus? Se ele era feio ou era bonito? Não está escrito em Isaías que Jesus não tinha formosura alguma? Ali não é uma análise estética, dizendo que ele era feio. O que a gente vai ganhar com isso? Jesus era feio, mas eu te amo mesmo assim. É isso? É para a gente adorar mesmo eles? Não, que isso. Qual era o aspecto de Jesus? De um homem comum da Palestina do primeiro século. Um judeu do primeiro século. Com a sua pele queimada pelo sol, porque ele andava muito. Eu diria que ele não tinha uma aparência feia. Por quê? Provavelmente ele tinha uma boa alimentação. Ele tinha uma vida adequada dentro dos parâmetros de Deus, da lei. O que inevitavelmente vai trazer benefícios para o físico. Porque se nós cuidássemos do nosso corpo, nós não seríamos mais bonitos? Não que nós não sejamos. Mas nós seríamos mais bem cuidados. Não é verdade? Dependendo da bobagem que você come, a sua pele não altera? Não, eu creio que Jesus não era um homem feio. Mas não é ênfase bíblica. Então por que Isaías diz isso? Porque a formosura que é tratada em Isaías não é estética. A formosura que é tratada em Isaías é formosura real. Real que eu falo de rei. Aspecto de um rei. Porte físico de um rei. Ele não tinha um porte físico de um rei. Por isso que Deus escolheu um menino chamado Davi, que não tinha porte físico de um rei. Ninguém dava nada por ele, para ser rei. Saul sim, mas Davi não. É tanto que o próprio Samuel, o profeta Samuel, se enganou. E Jesus também, ele não tinha um porte físico, de uma aparência física de um guerreiro, de um rei. Vocês entenderam? O que Deus está dizendo em Isaías? Que ele veio para confundir.
os judeus da época, que esperavam um rei, tanto no porte físico, como na aparência, como na postura de um rei. Aí ele veio manso, veio simples, não tinha onde reclinar a cabeça. Ele não tinha formosura alguma que nos atraísse como a imagem de um rei, porque eles estavam esperando um rei. Vocês entenderam? Então nunca mais olhe para Isaías pensando num tratado estético para São Paulo Fashion Week, porque não tem nada a ver de moda, Isaías. É um tratado teológico e profético seríssimo. Ok? Muito bem. E o que isso tem a ver com o texto? Tem tudo a ver com o texto, porque isso aqui trata de detalhes da aparição, da imagem ou da revelação de Cristo naquele momento. Então, é pecado imaginarmos como era Jesus? Não. É pecado desenharmos como seria Jesus? Desde que você seja sincero em admitir que nós não sabemos exatamente como ele era. É pecado orarmos para uma imagem de Jesus? Orarmos? Sim. Muito bem. Então vejamos aqui os detalhes físicos da revelação de Jesus. Esse detalhe, veja, essa revelação aqui, em sua maior parte, é simbólica, porque ele quer trazer algum ensinamento. Jesus, ele apareceu de fato dessa forma para João, porque ele queria trazer um ensinamento, mas não significa que ele é exatamente como está aqui, com esses detalhes. Até porque nós devemos lembrar que depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu aos discípulos, e os discípulos não disseram que Jesus estava com o olho pegando fogo. Então ele apareceu em glória aqui, em forma gloriosa, para causar espanto e mostrar que ele é o rei soberano. Já resumi toda a história. Muito bem, vamos lá então ver esses aspectos de Jesus aqui. Bom, em primeiro lugar, o primeiro aspecto aqui, o primeiro atributo, mostra sobre o seu atributo messiânico, versículo 13. No meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Isso aponta para o fato de que ele é cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Filho do Homem, Daniel 7,13. Ele é o Filho do Homem que foi prometido. Aliás, Daniel 7,13 fala que esse Filho do Homem virá nas nuvens, o que aponta para Apocalipse 1,7. Ele é rei, versículo de número 13. Filho do homem com vestes talares. Vestes talares significa vestes longas até os pés, e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. Por que a altura do peito? Por que não mais embaixo? Porque o objetivo é mostrar mesmo que as suas vestes eram longas, estavam soltas, longas, mostrar imponência real. E para nos fazer lembrar de um evento do Antigo Testamento, onde Isaías também viu Deus. Isaías 6. Isso já mostra que aquela pessoa que apareceu em Isaías 6 era quem? Jesus. O rei. E quando Jesus se manifestou como rei soberano para Isaías, foi no momento crítico e fraco da monarquia de Israel. Os reis eram corruptos e causaram o exílio do povo de Israel. Então Deus conforta Isaías, mostrando que existe um rei soberano que controla tudo, que é o próprio Cristo. E esse também é o mesmo objetivo, porque existia um rei na época de João aqui de Apocalipse, que na verdade era um imperador, que tinha suas vestes reais, vestes longas. Esse rei perseguia e matava os cristãos. Então ele aparece mostrando o seguinte, que esse que está aparecendo para João, ele é Deus, ele é rei, supremo e superior ao imperador Domiciano. Tá? Ele é rei dos reis, com vestes talares, cingindo com uma cinta de ouro, preciosa e pura, no peito. Versículo 14, mostra sobre a sua liderança judicial. A sua cabeça é lugar de liderança, tá? No Apocalipse e na Bíblia, cabeça representa liderança. E cabelos eram brancos, como a alva lã. O que representa cabelos brancos na Bíblia? As cãs. Cabelos brancos na Bíblia representa maturidade, experiência. E julgamento, juízo. É um juiz, aponta para um juiz. Daniel 7, versículo 9, mostra isso. O ancião de dias, ele mostra como que alguém com
cabelo branco como a neve. É claro que em Daniel, o ancião de dias representa o Deus Pai e o Filho do Homem, o Deus Filho. Mas aqui, Deus, ele confluiu as duas ideias e trazendo a figura de um Deus, de Daniel, para o próprio Cristo, em que Cristo assimila as duas figuras, em que ele é o próprio Deus e o próprio Cristo. Aquele que julga a igreja, porque as 7 igrejas ele vai julgar. Julgar, veja gente, julgar não é necessariamente condenar. Vocês entenderam? Julgar não é necessariamente condenar. Quando a Bíblia proíbe de nós julgarmos, é porque Deus sabe que nós já julgamos condenando. Né? Mas Jesus ele julga analisando, avaliando, exortando, administrando e condenando às vezes a disciplina, etc. Como ele faz em algumas igrejas, aqui de Apocalipse. Então, cabelos brancos simboliza isso, juiz. Olhos como chama de fogo, aponta para esse julgamento, para uma análise purificadora. Ele analisa, ele enxerga tudo. Os olhos como chama de fogo significa que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E ele julga, porque o fogo aqui significa purificação. Ele julga, purifica e condena, porque o fogo também significa condenação. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Bronze polido aqui, a ênfase no original não é tanto para a tonalidade, para a cor, mas a ênfase é para o aspecto de fogo. Os pés de Jesus é como pés em que tem fogo, que purifica como o bronze. Isso significa que esse fogo também não só purifica, como ele pisa dos inimigos. Lembra que Jesus pisou a cabeça de Satanás? Então, ele pisou com fogo. Muito bem. Ele é puro, porque vários detalhes aqui apontam para a pureza, né? Alva, como os cabelos eram brancos, como a alva lã e como a neve, mostrando que o seu julgamento é puro e santo. O julgamento de Deus é puro e santo. Vocês aguentam mais 5 minutos, gente? Vocês aguentam mais 5 minutos? Vocês já estão cansados? Aguentam? Senão eu vou usar as palavras de Jesus. Não podeis nem resistir nem um minuto ainda comigo? Muito bem. Sigamos. Ele continua, versículo de número 16. Aliás, versículo 15, finalzinho do 15. A voz como voz de muitas águas, que ele tem autoridade, no sentido de potência e poder. Porque é esse sentido que é usado em Ezequiel 1:43. Versículo 16. Tinha na mão direita significa apoio e comissionamento. Comissionar alguém e dar apoio. 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? Anjos. Versículo 20. Isso significa que ele controla na sua mão direita, ele comissiona, ele dá ordem aos anjos. E os anjos aparecem muito no livro de Apocalipse. Os pentecostais não estão errados quando eles dizem que existem anjos no meio da igreja. Eu só não sei se eles estão vendo isso ou não. Eu estou vendo anjo. Não sei, nem sei se precisa ver. Com os olhos da fé já é suficiente, porque o justo viverá pela coisa que ele não vê. Porque tem gente que vive atrás de sinais de coisas que vê. Mas os anjos estão aqui. Não tenho dúvida disso. Da boca lhe saiu uma afiada espada de 2 gumes, mostrando a palavra de Deus, que é a que ele usa para julgar. E o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ele é o sol da justiça. Tudo isso aponta para a justiça, o ancião que julga com justiça. Porque em Malaquias, no final de Malaquias, Jesus é o sol da justiça. Versículo 17. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Como morto, gente. Ele continuou consciente, mas a forma como ele caiu, como morto. Porém, ele se pôs sobre mim a mão direita, dando apoio, dizendo, não temas. Eu sou o primeiro e o último, quer dizer, ele é eterno. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo. Por que ele fala que ele esteve morto? Para mostrar o seguinte, que não era só os crentes que estavam morrendo. Ele também morreu. Ele também morreu por causa da palavra de Deus. E para nos redimir, obviamente, como algo principal. Ele morreu, mas ele reviveu. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, porque ele é a primícia dos que vivem.
E tenho as chaves da morte e do inferno. Inferno aqui em grego é o quê? Hades, sepultura. Quer dizer, ele que controla quem ele vai ressuscitar, quem ele vai trazer a vida. Ele traz a vida quem ele quiser. Ele traz do mundo dos mortos. Escreve, pois, estas coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer. Aqui já esclarece, no meu ponto de vista, a hermenêutica de Apocalipse. Apocalipse trata de coisas que aconteceram, que estavam acontecendo, que iriam acontecer no decorrer da história e que irão ainda acontecer. E aí ele termina com o versículo 20 explicando o mistério das 7 estrelas, que são os anjos, o mistério das 7 igrejas, dos candelabros, que são as igrejas. Terminamos aqui então, meus irmãos, o capítulo 1 de Apocalipse.